Começando, então, a nossa primeira aula do curso de Retórica Moderna e Contemporânea. Dou boas-vindas a vocês, mais uma vez. Também dou um alô para quem também está assistindo o vídeo gravado. Essa aula, somente de forma protocolar, eu repito, que é um segundo curso de um ciclo de retórica que a gente deu no ateliê, onde o primeiro foi com a Rita Kodá, né? Então, eu sugiro que vocês, dentro do possível, façam todo o ciclo. E retórica moderna e contemporânea, para a gente começar um pouco a esquentar, ela tem uma peculiaridade. A gente vai abranger um período histórico muito maior, né, em 6 aulas. Então, eu vou, ao mesmo tempo, trabalhar com conteúdo que envolve uma certa densidade, mas também eu vou ter que fazer cortes, vou ter que fazer seleções. Tá? Mas, dentro do possível, a gente vai fazer o percurso percorrendo cada um dos séculos em termos de desenvolvimento da história da retórica moderna e contemporânea. Nessa primeira aula, eu talvez venha a tocar na retórica medieval, mas ainda provavelmente vai ficar a próxima aula. Eu quero talvez tocar, ou pelo menos fazer observações iniciais sobre a retórica medieval nessa aula, porque há muito o que falar sobre, por incrível que pareça. Tá? Já deixo aí entregue esse ponto que é importante. Assim, existiu uma certa algo a ser apresentado aí para que a gente faça o contraponto com com o renascimento da retórica no período do Renascimento. Né? Então, eu vou aí dedicar um períodozinho falando rapidamente de retórica medieval, para aí sim a gente entrar no conteúdo do nosso curso, que é moderna e contemporânea. Bem, como é que eu pensei, então, a aula de hoje? Que não vai entrar direto na história, mas sim fazer uma iniciação, uma apresentação dos problemas e da forma como a gente vai abordar o nosso conteúdo. A nossa aula vai ser dedicada a essa questão básica, que é o norte dessas 6 aulas. Né? Por que estudar a arte retórica e a sua história? Eu acho importante fazer essa justificativa, porque é meio que auto-evidente, quem faz retórica clássica, da importância da retórica clássica, porque já existe o interesse vindo de letras ou vindo de conhecimentos filosóficos, onde fica evidente que retórica clássica é um momento importante da história da cultura ou da história da filosofia, porque está ali conectado com o nascimento da cultura ocidental, né? Colocando entre aspas. Né? Mas, quando a gente fala de fazer uma retórica moderna e contemporânea, a gente já está tratando com algo que não é muito claro que seja importante, porque muitos acham que a retórica já ficou lá entre os gregos e romanos e nada novo veio em seguida. Logo, a gente vai descobrir que não é o caso e que, evidentemente, a gente tem muita coisa que vai passar ainda que a grande referência seja a dos clássicos. Tá? A gente, ao mesmo tempo, vai ver as continuidades em relação à retórica clássica, mas também trazer as diferenças. Mas a pergunta que a gente primeiro tem que fazer é, afinal, para que um curso desse? Né? Como abordar, como fazer essa investigação de retórica moderna e contemporânea. Né? Essa é a nossa primeira aula, que vai percorrer 4 passos básicos. Tá? Primeiro, eu vou fazer uma breve recapitulação do conteúdo que a Rita trabalhou, só para situar, para assentar, dizer, olha, a gente viu isso aqui, né? Isso em um slide só. Para daí, a gente começar a fazer um movimento de preparação do terreno, onde eu vou definir, enquadrar de forma muito provisória, o que é a retórica. Por que enquadramento provisório? Porque mais coisas vão avançar ao longo do curso. Porque o próprio conhecimento histórico faz com que a gente vá afinando a nossa visão do que é retórica. Tá? Mas eu vou dar uma enquadrada para a gente meio que organizar um pouco a nossa visão sobre o percurso desses 1.500 anos. Depois eu vou falar um pouco sobre por que a retórica está sendo reabilitada. Por isso que eu não estou começando diretamente pela história. Eu meio que vou fazer uma estratégia, que é uma estratégia que pode se dizer historiográfica, de mostrar que essa história que a gente vai fazer tem um interesse do ponto de vista do presente. Ou seja, está associada a problemas do presente. Ainda que também tenha uma pertinência por si mesmo. Né? Não é só porque a gente está se debruçando sobre problemas do presente que a gente vai revisitar esse percurso. Mas, até por fins didáticos, mas também teóricos,
é importante que a gente também diga que há problemas que trazem uma luz, uma pertinência, uma relevância para esse curso. Então, por isso que eu vou falar sobre por que a retórica é reabilitada, falar um pouco do contemporâneo, para justificar, então, o estudo da história da retórica e apresentar o nosso plano de viagem, né, que é basicamente o programa do curso que vai percorrer essas 6 aulas. Fique à vontade de comentar no chat, tá? E eu vou dar umas pausas no meio para tentar colocar vocês para fazer observações, reflexões, perguntas e tudo mais, para não levar a aula direto. Primeiro ponto, e daqui é só uma síntese do que a gente viu em retórica clássica, com acréscimos de um ou outro autor, só para vocês saberem que existem, mas não foram abordados pela Rita, porque existem filtros a serem feitos num curso que é reduzido, né? Primeiro, a gente viu a retórica grega, né? Onde Rita trabalhou puxando de forma inovadora a retórica a partir de Homero, né? Então, situou a retórica dentro do horizonte que normalmente não se faz, que deu uma renovada, né? E trouxe uma reflexão muito significativa para a gente, quando citou a retórica diante do problema do humanismo grego como um todo, né, que é falar belas palavras e realizar belas ações, boas ações. Desculpe se eu estou citando de cabeça, não sei exatamente qual se foi a citação literal, né, que é isso mesmo, né, que está no verso homérico. E depois a gente percorreu aqui nos gregos, né, o início da retórica, Coraxtísias, sofistas, o contraponto em relação a Sócrates e Platão, a sistematização aristotélica e também o lugar de Sócrates, né? Aqui a gente viu retórica grega, partimos pela helenística romana, onde as duas principais figuras são o Cícero e o Quintiliano. Existe Hermágoras, mas também tem muita pouca coisa, não é tão relevante assim, né? Então não tem muito o que se ler dele também. Ele é mais citado. É mais citado, né? Sabe-se a partir de referências e não diretamente. Por Exatamente. Isso que normalmente não se trabalha muito. E retórica ad Herennium, né? Lembrando que era atribuída a Cícero durante muito tempo, né? Só que ela, na verdade, é anônimo, né? Bem, trabalhamos essas duas e fechamos, então, né? A Rita fechou com a segunda sofística, comentando, falando sobre, tem alguns autores da segunda sofística, que também é um momento de retomada nos séculos II e III do movimento sofista, que tem diversos personagens e quase nada sobrou para a gente, né? Quem faz a história disso é o Filósofo de Atenas, que tem um livrinho A Vida dos Sofistas, né? E aí a gente foi para a retórica patrística, né? Que é aquela que fechou o nosso curso, onde ela falou de Jerônimo, Crisóstomo, Jerônimo eu não toquei muito porque é a patrística romana. O Jerônimo ficou... A grega, né? Exatamente. Eu toquei em Agostinho, mas, na verdade, era porque tinha que tocar em Agostinho, sem dúvida alguma, para poder chegar no Clemente, nos outros, né? Sim. Inclusive, João Crisóstomo também eu não toquei muito, não toquei nele, mas teríamos que falar muito, teríamos que ter mais tempo para falar. Todo, né? Para tratar de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo em si já daria um curso, não é? Sim. Porque ele foi tido como Demóstenes da igreja. Se fosse pegar a retórica patrística, né, ia levar um curso inteiro. Né? Crisóstomo, até comentei no chat, né? Era boca de ouro, né? Boca de ouro. Crissos, ouro, estômatos é boca. Porque estômago é gaster. A gente faz confusão, pensa que estômago vem de estômago. Realmente, para nós aqui hoje, português. Mas a palavra estômatos é boca. Estômago é gaster, gastros. Então, Crissos, ouro. Estômago, boca. Boca de ouro. Porque era tido como o Demóstenes da igreja. São João Crisóstomo. São João... Que tem aquela fala que perfeita, move o pato, né, que encanta as pessoas. Exatamente. E que bateu muito na questão política, né? Ele foi vítima, foi exilado porque ele falava sobre a questão política, falava sobre a rainha, inclusive a rainha naquela época, não me lembro agora o nome dela, e ela não gostava e o obrigou a sair, o exilou de Constantinopla. A gente viu Agostinho, que é o centro disso mesmo, e é o ponto de virada.
A gente vai ver isso na medieval, quando a gente começar na medieval. A gente vai retomar um pouco, de novo, Agostinho, para vocês entenderem o que vem durante o medievo. Mas a gente mencionou a história de Sevilha e não falamos do Boécio, né? A Rita chegou até a perguntar antes da aula começar, e o Boécio vai falar de termos rápidos, né? O Boécio ele é bem tardio, né? E ele tinha um trabalho, uma visão enciclopédica de recuperar todo Platão, todo Aristóteles por meio do trabalho de tradução ao mesmo tempo com comentários. Então, tinha um trabalho de retomar toda e sistematizar toda essa tradição. E ele também tem uma reflexão sobre a relação entre retórica e dialética, que é algo que a gente vai retomar muito ao longo da nossa história, né? Dialética e retórica, até que ponto se opõem, até que ponto andam juntas, né? Até que ponto se sobrepõem, até que ponto estão em contraste. O Boécio, ele tem divisões, partições, né, que é o livro dele que veio para a gente, onde ele faz uma leitura da retórica a partir da visão da dialética, a partir dos tópicos de Aristóteles, né? Então, a retórica está mais associada a essa forma de se buscar os fundamentos ou os princípios a partir da técnica do diálogo, da interlocução e resposta, por meio de uma disputa entre pró e contra. De forma muito sintética, dialética isso, a gente vai aprofundar um pouco mais o que quer dizer isso, né? Em termos assim, de organização, para vocês entenderem, a retórica do Aristóteles é a base para se pensar o que é arte retórica, e tem uma obra do Aristóteles chamada Tópicos, onde tem a questão da dialética, né? No próprio Aristóteles você tem essas duas referências, e às vezes, quando a gente está falando de arte retórica, a gente está falando só da retórica que vem do Aristóteles, mas também está falando da dialética, de problemas relacionados à dialética. A gente vai ver que no medievo a retórica vai estar dentro do trivium, exatamente nesse posicionamento na relação com a gramática e com a dialética, tá? Essa aqui é uma síntese, uma sinopse do percurso da última aula. Quer fazer alguma observação complementar, Rita? Não, André, não. Tudo bem. Por enquanto, não. Tá. Obrigada. Por enquanto, não. Pode continuar. E o que eu quero... por que eu estou fazendo sinopse, além de fazer uma recuperação para aqueles que fizeram o curso e também dar uma informação para quem não fez o curso? Eu estou fazendo sinopse também porque é importante vocês verem esse quadro, entenderem que uma boa parte do que a gente vai ter posteriormente tem a ver com esses clássicos, né? Lembrando de um autor, né, que eu acho que é esse que é o centro do negócio. Existe fio histórico. Você vai ter proposições de retórica que vão estar mais próximos de uma perspectiva platônica, que às vezes passa por Agostinho, né, e pelo neoplatonismo do período que vai influenciar exatamente a patrística grega. Você vai ter as influências aristotélicas também, então vai ter as posições mais retóricas que vêm de Aristóteles e não de Platão. Você vai ter as perspectivas de retórica no período do Renascimento, que também vão pela linha do Quintiliano ou de Cícero, né? E aí tem oposições, conflitos entre posições mais ciceronianas, posições mais quintilianas, né? Tem aqueles que vão pela linha da influência de Demóstenes como grande orador e passa por Hermógenes. Então, essas recuperações da arte retórica e desenvolvimentos vão estar nessa linha dessas tradições, né? Principalmente Aristóteles, Platão, Cícero, Quintiliano e Agostinho. São as principais referências para a gente pensar a história, pelo menos moderna. E na contemporânea, existe uma forte recuperação dos sofistas também, né? Por meio do avanço na historiografia sobre o período do movimento sofista, também se retoma aqui, né? Então, é isso que eu queria deixar aqui como alguma coisa que é uma informação pertinente para vocês, tá? E posso, sim, depois fazer uma observação sobre essa relação entre retórica e dialética. A gente vai fazer ao longo do curso, tá? Vou fazer com bastante calma. Então, esse é o primeiro momento de recapitulação. Aí a gente entra efetivamente no conteúdo do curso, primeiro apresentando o enquadramento provisório que eu disse, né? Porque não é o objetivo de dar uma definição, não é a conceituação definitiva do que é arte retórica, né? É apenas um enquadramento para vocês entenderem mais ou menos para arrumar um pouco a casa, tá?
Primeira coisa que eu acho que é importante, para que vocês anotem, porque não vai estar no slide, é que quando a gente fala de retórica, tem pelo menos 2 sentidos básicos, né? Retórica como técnica e arte, né? Que é alguma coisa associada à prática, né? À praxis, que pode ser utilizada de uma forma consciente ou pré-reflexiva, né? Da mesma forma que você constrói casas, você pode construir discursos sem ter conhecimento, saber daquilo, né? Então, é uma prática. Então, você pode analisar a retórica como sendo uma prática que pode vir a se tornar arte se você começa a estudar como que ela funciona. Princípios, regras e tudo mais. Isso a gente pode falar que é no campo do que se chama de arte retórica, né? Isso pode ter uma dimensão bem do que podemos chamar de técnica, né? Retórica como uma técnica, que muitas vezes é utilizada de forma ingênua e às vezes com certo conhecimento. Tá? E a arte retórica ela é fundada no momento que se reflete exatamente sobre essa técnica, né? Então, o primeiro ponto é esse. E tem o que podemos chamar de teoria retórica, digamos, que é a dimensão mais separada da técnica e que pode se tornar uma base para refletir sobre as bases da linguagem, e não necessariamente associada à técnica, à arte e tudo mais, né? E essa teoria muitas vezes está associada a uma visão de mundo, que é aquilo que a gente viu com a Rita do humanismo, né? Do humanismo grego, do humanismo romano e tudo mais. Então, a teoria retórica às vezes está associada também a uma visão de humano, a uma visão de sociedade, de ética, de política e tudo mais, né? É importante fazer essa distinção, porque às vezes se fala retórica pensando apenas na técnica, né? E sem entender que também tem uma dimensão de retórica como teoria, né? Que estaria mais E próximo das teorias da linguagem. os E conecta com as engajamentos teorias da históricos, linguagem. poderíamos chamar, né? Oi? Os engajamentos históricos no decorrer da história, Exato. esses engajamentos históricos no Renascimento, a gente vai ver. Então, isso é que você acabou de falar muito bem. Esses engajamentos é que fazem com que a retórica, ora se volte para um lado, ora se volte para o outro, porque, como é a arte da fala, e as sociedades não existem sem a fala, essa retórica segue justamente esses momentos, né? Uhum. Esses momentos históricos que se tornam como se fosse uma espécie de engajamento, né? Engajamento. Pois não, André, pode E continuar. é um fenômeno universal também. Então, você pode pensar Universal, outras teorias exatamente. retóricas, Exatamente. outras artes, e fazer estudos comparados de retórica, né? De civilizações, culturas. Seguem as ordens, as ordens mundiais. Uhum. Bem, princípios básicos. Isso aqui é um elementar, não vou avançar muito nisso. Primeira coisa, para organizar um pouco o nosso quadro histórico. Quando fala de retórica, a gente está sempre associado, está sempre pensando essa relação de interlocução de um orador que se dirige para um auditório, né? A Rita já apresentou isso, que vai trazer o conceitual que vem no próximo slide sobre etos, patos, logos, quem eu estou falando, para quem eu me dirijo e tudo mais, né? Então, isso é importante, a gente vai perceber que boa parte da retórica está associada a essa estrutura elementar de uma relação em que existe o orador e auditório, né? É uma estrutura elementar, ou seja, auditório, há uma tipologia infinita de auditórios que você pode fazer, né? De oradores também. A estrutura é uma estrutura de interlocução, né? Ou seja, é dialógica. A retórica sempre tem uma dimensão de diálogo ou dialógica básica, né? Seja ela na forma oral, seja na forma escrita, né? Que é diferente, por exemplo, da lógica, que pode abstrair da relação orador-auditório, né? Então, esse é o primeiro ponto elementar. A gente vai avançar isso mais lá para frente, se der tempo, trabalhando com Perman. Não é o objetivo do curso apresentar essas discussões mais sistemáticas por agora, só no final. Tá? E nisso daí tem uma relação, né, de adaptação e condicionamento e tudo mais. Primeiro ponto importante, quero que você seja atento nessa estrutura bilateral. Tá? O segundo ponto é que nessa relação permeada pelo logos, né, pela linguagem, né, e é uma faceta importante da retórica, e tem também essa questão do orientar-se para fora, que é muito comum na retórica, né? Há uma causa, né? As estase, também os estados, as situações, há algumas teorias de retórica que vão exatamente estudar isso, como que o processo de argumentação ou elaboração do discurso tem o problema da causa, né? O que está a mover o discurso, ou o que está em questão e tudo mais. Tá? Essas duas questões aqui são apresentadas, esses dois elementos,
que conectam com esse outro aqui, tá? Que é a relação entre ethos, logos e pathos, que a Rita também apresentou, né? O ethos normalmente é associado mais ao orador, o que não é necessário, tá? Eu acho que essa é uma teoria retórica muito restrita, considerar que a questão do ethos está associada apenas ao orador, né? Mas está mais no polo de quem fala, né? Que é a questão que a Rita colocou, que é a base, uma das bases da arte retórica. Quem eu sou, né? De onde estou falando e para quem eu estou me dirigindo, e você tem a dimensão do ethos, que norteia a construção, no processo de invenção do discurso. Tem o pathos, né? Que tem a relação com o auditório, né? Que tipos de afetos, emoções, sentimentos você está a mobilizar. Isso está mais no ponto da interlocução, mas, mais uma vez, não necessariamente interlocutor, afinal, isso diz respeito também ao estado patológico, no sentido etimológico do termo, estado afetivo que está sendo mobilizado pelo próprio orador. E tem o logos, a linguagem, né? Discurso, razão, toda a polissemia presente no conceito de logos, que também a gente pôde ver com a Rita, e isso é tema eterno de debate também no campo da filosofia. E eu situaria também a sociedade e a cultura, que é o pano de fundo mais longo, mais amplo, onde isso tudo se situa, né? Então, tem essa estrutura elementar também, que eu acho que é importante. Isso aqui é mais a caráter interativo, né? Que é isso que eu falei aqui, ó, interativo, e o pano de fundo é a sociedade e a cultura da época e tudo mais. Bem, última questão dessa parte elementar de estrutura, eu queria trazer as definições de retórica. Isso aqui eu tirei do Michel Mayer, que é um dos principais estudiosos de retórica contemporânea, a gente vai ver isso na última aula, mas eu acho que ele meio que arruma didaticamente. Tá? Isso aqui é didático, isso aqui é muito... simplifica demais, sobre 3 possibilidades que surgem a partir de esteiras dos 3 autores clássicos, de 3 autores clássicos que a gente viu. Primeiro, o Platão, quando ele define retórica, e isso é uma grande herança platônica, que eu acho que gerou muitos problemas para se entender arte retórica até hoje. Ele coloca a retórica como associada à mobilização do pathos, no sentido negativo do termo, né? Tem aqueles que vão ver retórica positivamente como mobilizando pathos, né? O próprio Aristóteles faz isso, né? Não, mobilizar pathos não quer dizer necessariamente mal. Isso é só uma tradição tacanha, racionalista, de um racionalismo estreito, pensaria isso, né? Mas o Platão foca na dimensão patológica no sentido pejorativo do termo. Retórica como manipulação do auditório. Isso vai fazer uma tradição daqueles que são críticos da retórica e que a marginalizam. Falam que porta é lógica, é matemática, que porta são outras formas de construção de saber. Platão, retórica é cosmética, ou seja, faz a comida gostosinha, mesmo que faça mal. E aí a pessoa come, vende a comida, né, ou vende a cloroquina, mesmo que a pessoa passe mal, ou tenha problema, né? Isso é próprio da retórica como manipulação, e tem uma tradição, então, que vai pensar a dimensão do pathos da retórica, seja pejorativo, seja positivamente, né? Que foca muito na dimensão disso, retórica como mobilizadora de emoções, papel do interlocutor, daquele para quem se dirige, as reações dele e tudo mais, né? Se for pensar em termos de retórica contemporânea, é claro que o fio vai dos sofistas até os marqueteiros, políticos e marqueteiros midiáticos, né? Existe um fio aí de retórica nessa dimensão do pathos. Tem a retórica aristotélica, que foca muito no logos. Na verdade, a sistematização de Aristóteles juntou os 3, pathos, logos e ethos. A gente viu isso, né? Mas é muito comum sair de Aristóteles a ênfase no logos, no estudo da forma da linguagem, né? E essa forma da linguagem não é somente uma maquinaria lógica que você mobiliza a partir do que ele chama de entimemas, né? Não a partir apenas do uso dessa estrutura lógica que a gente tem na linguagem e na nossa mente, mas também o uso dos tropos, das figuras, das metáforas, de toda essa maquinaria da linguagem e tudo mais, né? Isso também é uma questão de logos, né? Quem estuda o papel das figuras de linguagem, das figuras de pensamento e de sentido, está estudando o logos da retórica, né? Isso foca muito na linguagem mesmo, né? Na maquinaria que a gente utiliza. A relação entre
entre os argumentos relacionados a formas de dedução, formas de raciocínio, relação entre implícito e explícito, literal e figurado, formas de inferência e tudo mais. E a terceira, Quintiliano, foca muito na dimensão do ethos, né? Que é essa visão do bom orador, né? Retórica é a arte do bem dizer e do bem falar. Não importa apenas falar bonito, mas falar as coisas associado ao bem, né? Associado a uma visão de política e de civismo. Isso também está no Cícero, né? Essa retórica vai ser muito fortemente retomada no Renascimento, tanto a de Quintiliano quanto a de Cícero. Só para dar quase que um spoiler, para ver como é que essas referências clássicas não necessariamente são incorporadas de forma fidedigna, e vai ter uma oposição no Renascimento entre os defensores de Quintiliano, que vem a retórica mais associada ao ethos, e os defensores do Cícero, que vão ver mais associado ao pathos. Ou seja, um certo Cícero vai ser visto no Renascimento como sendo o cara que defendeu a retórica do pathos, para ver como é que as coisas, muitas vezes, historicamente, se tornam mais confusas do que um quadrinho, né? Então, Cícero vai ter associado mais os defensores do pathos e Quintiliano mais do ethos. Vai ver isso com calma, né? Então, tem essas três definições. O ponto para a gente, de partida, é não aceitar essas reduções. E a gente vai ver isso, as regras do método, né, da gente. Vamos trabalhar com essas dimensões. Isso aqui são visões unilaterais. Vamos trabalhar com a estrutura como um todo e vendo como é que ela atua nas diversas perspectivas. Tá? Pensando a retórica como a arte associada a um processo de convencimento ou persuasão em que alguém se dirige a alguém, né, em torno de uma causa, né, para realizar o processo de julgamento, de decisão, de deliberação, de elogio e tudo mais, né? Vamos trabalhar, por enquanto, com essa visão bem ampla. Bem, esse é o nosso segundo ponto, né? Depois de recapitular a aula de Rita, eu quis assentar um pouquinho o que é retórica, né? Dando as definições e as estruturas elementares. Bem, vamos para a terceira parte da nossa aula, que não é muito grande, tá? Eu não quis encher demais a aula e pesar vocês e ficarem assustados, porque a retórica está sendo reabilitada hoje, tá? Eu dou alguns argumentos básicos para por que está sendo reabilitada. Se não me engano, 6. Se eu exercito bem a questão da memória na retórica, né? Primeiro ponto, isso eu estou seguindo o Marc Fumaroli, o Marc Fumaroli, que faz essa observação num livro dele, que eu vou comentar daqui a pouco. Primeiro, você tem o nascimento da retórica, digamos, né, no fim do século, na verdade, fim do século V ou pouco antes, antes de Cristo, né? Você tem um primeiro renascimento no período lá de Cícero, Quintiliano e tudo mais. Você tem um segundo renascimento no período do Renascimento, né, em que se retoma os antigos, se descobrem os antigos, como a gente vai ver. Cícero já era conhecido alguns tratados, outros foram descobertos. Quintiliano foi descoberto, a instituição oratória, que só tinha certozinhos e tudo mais, né? Então, tem a retomada dos antigos para restabelecer um senso comum e uma arte de viver juntos dentro do contexto do Renascimento, né? Muito associado ao humanismo civil, à nova configuração epistêmica, né? Que antropocentriza as reflexões e os problemas, explorações poéticas e tal. Então, o segundo Renascimento é um período que vai logo depois. Você situa esse renascimento não necessariamente no 15, já vai para 13, 14, a gente vai ver esse período. Esse segundo renascimento está muito associado a uma saída de um período de crise, né? E de mudança, digamos, dos ares dos tempos. E o Fumaroli, falando do final do século XX, ele fala que talvez estejamos a viver um terceiro renascimento, né? Que também vem de uma era de crises, né? Crises de todo sentido, saber, cultura e tudo mais, né? Que, mais uma vez, traz essa questão da retórica como sendo uma forma de responder a elas, né? Uma busca desse tipo de arte que lida com problemas vinculados à razão prática, digamos assim. Bem, qual é a segunda razão de uma retomada da retórica hoje que eu lhes dou? Na verdade, vão ser duas seguidas relacionadas a isso. É o problema teórico, né? Lembra que eu falei que tem teoria retórica e arte retórica?
quando você pega a dimensão da teoria retórica, uma parte da retomada retórica tem a ver com a retomada dos problemas de linguagem como um todo no século XX. Né? Fala-se muito de virada linguística. E esquece que uma parte da virada linguística é também uma virada no interesse pela retórica. Tá? Um interesse pela retórica que está associado também, né, assim como a virada linguística, a esse esmaecimento da questão da verdade, do paradigma de verdade, do cientificismo do século XIX, né, uma visão de razão reduzida, né, a necessidade de você reconstituir uma racionalidade, tanto teórica quanto prática, que consiga lidar com o problema da verdade, com o problema da justiça, com o problema da beleza, com problemas relacionados ao que é conveniente, ao belo, ao bem, ao mal. Tudo isso, no século XX, retoma com força, né? Quando se esgota a ilusão positivista, né? Quando também você tem uma acentuação da secularização, esvaziamento da religião como sendo uma base para explicar todas essas questões e dar respostas taxativas a elas, né? E isso, uma parte da virada linguística se explica por essa razão, né? No campo da ciência, você tem uma reconfiguração das epistemologias. Né? Epistemologia é teoria do conhecimento. A parte de como é possível conhecer algo. Isso é discussão de epistemologia. No século XX, começa a surgir epistemologias que estão associadas a essa questão, que a ciência ela tem condições sociais históricas de estabelecimento da verdade, do consenso científico. Né? As ciências, até as ciências exatas não são tão exatas assim. E isso acaba colocando questões relacionadas ao problema da linguagem, né? Da relação da ciência com a sociedade mais ampla e com a história, e também com a retórica, obviamente. Porque começa a se estudar esses procedimentos, essas formas como os saberes científicos se estabelecem. Né? Então, uma parte da virada linguística do século XX é também uma virada retórica. A gente vai falar mais sobre isso quando entrarmos na retórica contemporânea. O que está associado com isso é já entender que a tradição da retórica ela é um recurso absolutamente central para fazer essa reconstrução de problemas filosóficos, sociológicos, antropológicos fundamentais do século XX e XXI. Né? E, nesse sentido, houve uma série de saberes que colocaram a linguagem no centro dos problemas do século XX e XXI. Né? Eu citei aqui vários, para vocês verem como que realmente o campo é vasto. Né? Tem, obviamente, aqueles saberes do século XIX para o XX que começam a estabelecer uma hermenêutica da suspeita, que é uma linguagem, é a forma como Paul Ricoeur nomeia esses filósofos, Nietzsche, Freud e Marx, né? Que é associada à crítica da ideologia, ou que mostra que aquilo que a gente acha que sabe, na verdade, a gente não sabe. Muitas vezes o não saber explica mais o nosso comportamento do que o saber ou a consciência. Né? Mas aí, todos os três colocam a questão da linguagem, mas Nietzsche e Freud no centro das preocupações. E, ao longo do século XX, explode o campo do estudo de linguagem. Semiótica e semiologia, o estruturalismo e pós-estruturalismo é atravessado por isso. A hermenêutica filosófica, que nasce no final do século XVIII para o XIX, no século XX, também ganha uma nova roupagem com a síntese do Gadamer. Filosofia analítica, anglo-saxônica, tanto a mais lógica, que é a do Russell, do Frege, não tem muita conexão com a retórica, mas a do pragmatismo tem muita, né? O segundo Wittgenstein. A gente vai ver com calma essas coisas. Análise de discurso, testes da produção, questões relacionadas a mimesis, metaforologia. Só estou elencando aqui para vocês entenderem, e é isso que vocês precisam saber, não é decorar esses nomes, essas correntes, que existe uma série de teorias que se escoram na linguagem, problemas de linguagem, que meio que estão fragmentadas. E a retomada da arte retórica meio que pode explorar o potencial que a arte retórica tem de ser uma teoria integrada da linguagem. Ou seja, uma retórica geral, não uma coisa específica. Estudar tropos, estudar poeta, poesia. Não. A gente viu com a retórica clássica. A retórica ela está envolvendo todo o campo do fenômeno linguístico em diálogo com a gramática, digamos assim, e a lógica. Né? Retórica e dialética estão ali o tempo todo fazendo essas conexões, essas passagens.
Então, é uma outra razão da retomada da retórica no século XX. Tá? A terceira já é um fenômeno mais político, já sai um pouco da discussão teórica e vai para a discussão da praxis, da prática, que é, quanto mais se acentua a democratização da cultura, mais a arte retórica floresce. Isso aconteceu nos gregos, né? Os sofistas eles estão associados ao período do esclarecimento grego, do iluminismo grego, como alguns chamam, né? O aumento do pluralismo, o aumento das liberdades, eles esmaecem evidências inquestionáveis, né? Acentuam conflitos de interpretações, fazem com que o exercício de argumentar, de convencer, de persuadir o tempo todo seja necessário. A gente vê isso no dia a dia, não só a persuasão do outro, a persuasão de si mesmo, né? Tomar uma decisão própria do que você quer da vida, do que você quer fazer, tudo isso envolve processos de convencimento, de persuasão, argumentação. O tempo todo a gente está tentando formar juízo e decidir em relação a valores ou deliberar sobre coisas, né? E isso envolve, obviamente, a retórica, que também, obviamente, também, pelo aumento do próprio pluralismo da liberdade, aumenta a possibilidade de manuseio sofístico das coisas, né? A mesma sociedade que aumenta a liberdade, pluralismo, também aumenta a demanda que se tem de aprender a técnica para melhor, para vencer na vida, ganhar dinheiro, conseguir muitos fiéis e tudo mais, né? A sofística também é muito demandada. Diga. Não. Ah, não, você falar. Não. Eu concordei apenas. Uhum. E isso remonta a um outro aspecto que faz que a retórica seja retomada, né? Que é essa questão da gente estar numa sociedade midiática e imagética, né? Tanto de consumo, tanto de mídia de massa quanto de redes sociais. E isso faz com que o uso de retórica seja o tempo todo feito, na maioria das vezes, inconscientemente, né? É incrível quanto que as pessoas o tempo todo estão fazendo ilações, argumentos sofísticos, manuseios retóricos, sem qualquer conhecimento das técnicas, né? Porque o estudo de linguagem, de escrita, de oralidade na escola, na educação primatal, é reduzido, né, em que as questões relacionadas à tradição retórica são postas de lado, né? Esses conhecimentos são postos de lado ou são meio que domesticados dentro de um quadro mais curricular. Então, as pessoas, elas o tempo todo estão precisando usar essas técnicas meio que nos trancos e barrancos, a partir de demandas da vida prática, né, em vez de efetivamente conhecer, né, melhor a linguagem, como que o logos funciona, como que entra dimensões de ethos e de patos e tudo mais. Então, a retórica ela se torna uma questão importante, não só pela vida democrática, mas também pelo medium onde a gente está, pela mídia, né? No sentido amplo, não só televisão, rádio, pelo meio em que nós estamos, medium no sentido latino do termo. Bem, essas questões me levam a um primeiro ponto, digamos, mais normativo, que eu quero trazer, com uma citação do Marc Fumaroli, que é um grande historiador da retórica, né? Onde ele tem a citação que eu acho que assenta bem o que eu falei dessa retomada do ponto de vista prático. Ele está no livro História da Retórica Moderna e Contemporânea. A oportunidade que resta para a razão política e filosófica, e aqui está o sentido positivo do rhetorical turn, ou seja, a virada retórica, está em reconhecer que ela não pode pretender a verdade e que deve aceitar se mover em um mundo de contra-verdades e de perigosos falsos semblantes, que se superpõem, faltou aqui o plural, tá? Eu vou traduzir rapidinho, agora ao próprio mundo fugidio, em si mesmo, dos acontecimentos das histórias humanas. Né? Esses contra-verdades e perigosos falsos semblantes, eles se tornam ainda maiores hoje, né? Que já estão presentes no mundo fugidio, que já é fugidio em si mesmo, né? Que é o mundo humano, demasiado humano. Né? No entanto, ela não pode mais renunciar essa razão política e filosófica em distinguir entre o mais e o menos verossímil, nem formular hipóteses de trabalho melhor argumentadas, ou ao menos melhor recebidas. Ela tem que fazer isso sob pena de ser esmagada pelo patos de grosso calibre do mass media, ele estava falando no final do século XX, né? E eu acrescento das redes sociais. Né? Ela só pode chegar a se fazer entender e escutar aliando-se à eloquência e à poesia, implementando os recursos naturais da linguagem que são partilhados por toda a comunidade humana.
eles serão ainda mais bem recebidos caso se manifeste na plenitude da sinceridade do talento, dos quais os mass media, as redes sociais, só oferecem uma caricatura perigosa e artificial. Né? Davi, o orador e músico, com bom retórico, o cara vai trazer uma metáfora, né? uma analogia, né? É uma metáfora, mas que também tem um caráter, a base é analógica, assim como, né? Davi está para a retórica, assim como Golias está para o mass media. Né? Davi, o orador e músico, mantém todas as suas chances contra Golias, o comunicador. Essa é, ao menos, a aposta que devemos fazer nós, os educadores. Né? Numa sociedade midiática, numa sociedade que tende o domínio do patos comunicacional e de redes sociais, como que a retórica é importante, né, para reconstituir condições de convívio democrático. E isso leva ao último ponto, que eu trago como razão para a retomada da arte retórica, que é a importância da história retórica para esclarecer questões de história religiosa, política, literária e tudo mais. Não só do ponto de vista historiográfico, mas também do ponto de vista do tempo presente. Essas questões históricas são importantes para hoje, para a nossa atualidade. Né? Não são somente questões de curiosidade de antiquário ou de historiador. Né? E aí eu continuo a citação do Marc von Marolly, que é a continuação daquela que eu li. Né? Hoje, mais do que nunca, a situação presente das democracias ocidentais demanda menos metafísicos de prêmios nobres, metamorfoseados e moralistas em todos os campos, do que homines boni dicende periti. Espero ter pronunciado bem, porque tem aqui um latinista aqui, exímio, que saberia pronunciar melhor do que eu, que é o Luiz Carol. Né? Mulheres e homens especialistas, peritos, em bem dizer. Na arte de bem falar. Na arte de bem falar. Né? Segundo a definição que Catão, citado por Cícero, dava ao bom orador. Temos necessidade de oradores modernos, capazes de associar a beleza à verdade. Eles não devem ter uma especialidade. Esclarecidos, isso é próprio do humanismo, tá, gente? Esclarecidos e educados pela sua própria experiência, isso é importante para a arte retórica, o caráter da experiência para a formação do juízo, para o conhecimento, e pela mediação da experiência histórica europeia. Aí a importância da história. Né? Fazer essa conexão histórica, né? Sair do presentismo que a gente vive. Com isso, esses boni dicende periti, né? Homines boni dicende periti, tem que se colocar diante dos mass media, fazendo-os entender a palavra humana verdadeira que toca o povo e que os dissocia da massa entorpecida e manipulada. A democracia não pode se passar desses homens e mulheres, caso contrário, tornarão uma espécie de ditadura do conformismo, né? Se tornarão. Descrita com temor desde o século XIX por autores como Chateaubriand e Tocqueville. Né? Então, nisso daí conecta as duas questões anteriores, estão associadas à democracia, né? Por que a retórica é importante para a democracia, por que ela é importante para a cidade midiática e magética, e por que, do ponto de vista normativo, ela é importante, né? Para lidar com os problemas desafios do tempo contemporâneo, e, com isso, também, porque é importante fazer uma história disso, né? Porque uma parte da reação aos problemas, os principais desafios da nossa sociedade democráticas e midiáticas, diz respeito também a conhecer a história das instituições, a história dos conceitos, dos próprios conceitos políticos, a relação entre a retórica e a política, retórica e democracia, retórica e religião, retórica e literatura, as bases da cultura, da nossa cultura, que a gente valoriza, né? A grande maioria, pelo menos, pelos que estão aqui na sala, estão associadas a uma história da retórica, da arte do bem falar, com a filosofia, com o mundo greco-romano e tudo que passou até o mundo moderno. Bem, essa é a terceira parte que eu queria trazer, e aí caminha para o final da aula. A quarta parte, eu apenas vou dizer basicamente as referências em que eu estou me estabelecendo, principais, e estabelecer algumas regras de método aqui do nosso curso. Um primeiro livro, que é um clássico do estudo de retórica, é desse cara aqui, que eu já citei, o Marc von Marolly, ou Fumaroli, podemos falar Fumaroli para ficar menos pedante, que é um estudo magnífico de história da retórica, que pega desde a base ciceroniana, mostrando também os debates entre ciceronianos e anticiceronianos nos séculos XII, XV, XVI, e depois mostrando como que
teve uma era da eloquência no século XVII, XVIII, sobretudo francês, mas também europeu, né? Formou-se uma ideia de república das letras, né? Toda uma tradição humanista que é atravessada pela tradição retórica, que pode ser traduzida no ideal de eloquência, né? Que não está associada apenas à oralidade, né? A ideia que a gente tem do que é literatura diz respeito a isso, né? Tanto que ele fala que as historiografias elas não estabelecem bem a história literária se parte do pressuposto de que é a história da literatura. Ou seja, a literatura é uma coisa muito mais recente, né? Então, são alguns meandrozinhos que eu acho que são importantes de se estabelecer, né? Que eu avanço um pouco mais ao longo do curso com o Marc Fumaroli. Esse Marc Fumaroli, que morreu ano passado, em julho também, 7 de julho, faz um ano mais ou menos que ele morreu, ele também organizou um livro, que é um livro maravilhoso, difícil para caramba de se conseguir. Este aqui, né? É a leitura obrigatória de vocês do curso, tá? Vocês vão ter que comprar e ler. Só que não, imagine, né? História da retórica. É a história da retórica na Europa moderna, né? Essa capa aí é a capa, aquela sobrecapa, né, que você tira. Embaixo é uma capa dura azul. São vários autores, especialistas, tanto italianos, quanto alemães, quanto franceses. Esse livro é a Bíblia do meu curso, né? Que é aquele que eu estou trabalhando de cabo a rabo, mas não só nele, né? Puxando também outras literaturas que vou apresentando aos poucos, sobre a retórica medieval, do Renascimento e tudo mais, vou apresentando aos poucos. Mas é a grande referência do curso, junto com o Era da Eloquência. Bem, e a segunda grande referência é esse livro organizado pelo Michel Mayer, O História da Retórica dos Gregos a Nossos Dias. É um livro pequeno, de umas 200 e poucas páginas. Excelente esse livro. Excelente, muito bom. Excelente. Ele não é só escrito pelo Michel Mayer. O Michel Mayer escreve a introdução e o capítulo sobre retórica contemporânea. Ele é organizador. Mas tem outros autores, um deles o português, o Carrilho. O Carrilho, Manuel Carrilho, e o Benoit, né, que são dois que pegam a parte da retórica grega e depois o Benoit pega a parte da retórica moderna toda. É um livro também muito importante, central, né? O Michel Mayer é um discípulo do Chaim Perelman, que é esse cara aqui, que é o cara que retomou a retórica no século XX. Já dei 2 cursos sobre ele, né? Quando eu era professor da Faculdade de São Bento. Também vou dar no ateliê, mas no ateliê, esse curso não é sobre Perelman. Perelman ele serve esse texto do Império Retórico, que está no site do ateliê, que faz uma historiazinha da retórica, 8 páginas, que é importante, que é uma leitura de base. Recomendo até que vocês leiam ao longo da semana, que é uma boa entrada no curso. Essa história, essa pequena história da retórica, numa forma de um artigozinho pequeno que o Chaim Perelman faz, né, que é o Império Retórico. É um texto com esse nome, que é um capítulo do livro Império Retórico, né? É o último capítulo do livro, chamado Império Retórico. Eu não sigo totalmente ele, tá? Minha história retórica tem diferença em relação ao do Perelman. A gente vai ver isso com calma. Tem um livrinho do Roland Barthes, o Aventura Semiológica, que tem um capítulozinho chamado Antiga Retórica, onde ele faz um pouco essa história da retórica antiga e também da dificuldade de retomá-la contemporaneamente. Não é um livro central para o curso da gente, mas é uma referência importante. Formou muita gente entre 60, 70 e 80 de conhecimento de história retórica. Eu coloco aqui como uma referência que é acessível, tem em português, outras não têm em português, e pode ser um bom capítulo a ser lido, do Roland Barthes, que morreu em 80. Né? Quando eu vi aqui que ele morreu em 80, eu lembro que ele era amigo do Edgar Morin. Edgar Morin está vivo até hoje. Né? Então, os dois já eram idosos na época, só que o Morin está vivo aos 100 anos, e ele morreu aos 80. Mas o Roland Barthes foi atropelado, não foi? Foi atropelado, né? Ele morreu atropelado. Foi acidente. Dizem que ele estava meio já deprimido e tal, ele não estava muito bem, não. Mas ele morreu atropelado, né? Em 1980. Isso. E o Todorov é uma referência importante também, o Teorias do Símbolo,
mais uma vez, é que nem o Barthes, é o que está disponível em português, mas não é o centro do curso. Né? O Todorov ele tem uma história das teorias do símbolo, onde tem um lugar ali para retórica. Ele analisa a tradição retórica, tem a lógica, a semântica, e ele vai fazer uma história disso. A visão dele de retórica não é aquela que a gente segue. Ele associa mais a retórica, inicialmente, no argumento dele, como associada à estilística. Tá? Mas é um bom livro para você entender um pouco a história da retórica, o lugar de Agostinho, numa síntese que ocorreu lá nessa passagem do Antigo Moderno, que influenciou muito o destino da retórica no Ocidente, como que a retórica é retomada no Renascimento, como que a retórica teve muito associado ao problema da mímesis, que a gente vai ver um pouquinho disso, da imitação, né? Mímesis associado com imitácio, que não é... Mímesis não é isso, mas foi associada à imitácio, né? A imitação dos antigos, e os problemas relacionados a isso, como que isso caiu no romantismo. O romantismo criticou a concepção de imitácio, trouxe a ideia de gênio romântico. Então, ainda que ele não seja importante para a gente como conteúdo, assim, dos argumentos principais do curso, ele faz uma boa história, assim, uma das melhores histórias que se tem dessa discussão sobre retórica, associada às outras teorias do símbolo. Né? Então, faz dialogar essas outras teorias, a hermenêutica também, né? Faz dialogar um pouco essas linguagens, essas teorias da linguagem que eu falei que são importantes. Bem, estamos encaminhando para o final da aula e a gente pode depois bater o papo. Apresentei os livros principais, eu vou também, estou escrevendo junto, então vou tentar sempre manter textos entregando para vocês, estou finalizando sobre retórica medieval, depois eu vou entrar sobre Renascimento e vou mandando para vocês conforme eu for fazendo. Mas também tem o slide que vocês podem consultar como material também, né? Pegar o slide e poder lê-los. Para não ficar na obrigação de entregar texto, porque como eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, às vezes não dá tempo de eu fechar os textos ficam amadurecendo um pouco mais, né? Ruminando. Quais são as regras do nosso método aqui ao longo do curso? Primeiro, tentar, no máximo, pôr em suspenso, né, as definições que foram legadas, para que a gente consiga analisar os conflitos entre os autores e escolas em torno do que é retórica. Né? Para não... Exatamente isso. O próprio problema do Todorov, quando ele chega e pega a retórica e associa a estilística. Então, ele está reduzindo muito o escopo do negócio. O Barthes também, ainda que ele tenha uma visão de retórica melhor, ele fala não tem como retomar a antiga retórica hoje em dia. Né? A semiologia ocupou esse lugar. Mas também a visão de retórica também pode ser uma época. Não é das melhores. Então, deixar um pouco aberto isso e não fazer aquela história de manual, né? Tentar manter os conflitos e vendo as perspectivas. A segunda, que já é tem um outro lado também, né? Identificar como que era se desenvolver em continuidade e descontinuidade com a retórica clássica. Ou seja, também retórica não é nascida do zero. Os debates retóricos não nascem da cabeça do indivíduo genial num determinado momento. Tem a tradição histórica. A gente começou a aula falando sobre isso. Né? Então, quase todas as discussões de retórica... do engajamento histórico. Estão associadas ao legado histórico, aos clássicos. Né? Então, ainda que a gente deixe em suspenso as definições, os clássicos estão ali, sendo retomados efetivamente, estando no horizonte dos autores, algumas vezes estão no horizonte com boas leituras, outras vezes com mais leituras, né? Leituras que reduzem o autor e a tradição, até porque uma parte dessas retomadas desses autores se dava por meio de escritos fragmentários, só agora que a gente tem um espólio meio que estabelecido, a crítica desses textos e tudo mais, quer dizer, falava-se de Cícero a partir da invenção, não sabia-se do Brutus, do Oratório, ao mesmo tempo achava que retórica de Herênio era de Cícero. Então, também tem esses problemas realmente de crítica histórica. Né? Então, é isso, assim, porque tem uma importância da referência aos clássicos. Manter aberto e, ao mesmo tempo, estar com o olho nos clássicos. O terceiro ponto é ver as variações sistemáticas internas dentro da retórica. Aí é aquele negócio. É uma base mínima estrutural que eu estou apresentando no início dessa aula. Né? Etos, logos e patos, orador, auditório, que permite organizar um pouco a discussão, né?
mantendo aberta a visão de retórica, mas organizando, dando um frame, ainda que esse frame seja aberto ao longo do curso, conforme a gente for avançando na reflexão, né? E não só as variações sistemáticas internas das artes retóricas, mas também o jogo estrutural da retórica com as outras disciplinas. Isso a gente vai ver o tempo todo, né? Nisso, eu sigo de perto o Roland Barthes, ampliando ele, né? Quando ele fala assim, olha, a retórica sempre deve ser lida a partir do jogo estrutural que ela tem com as outras áreas. Gramática, lógica, poética, filosofia, teologia, política, ética, estética. Eu que enumerei aqui, tá? Ele falou menos. Falou gramática, lógica, enumerou uns 3, eu aumentei aqui. Então, vê que forma um sistema que é historicamente significativo, né? Por isso que eu falei isso, diálogo com as outras áreas de historiografia, né? A retórica está associada a problemas de gramática e lógica da época, que está associada a problemas de poética e política. Quando você associa, você tem um trabalho histórico bem interessante, né? Porque você entende, por exemplo, que uma mudança numa definição de retórica no contexto do século XVI está associada a problemas de política da época, problemas de religião da época, né? Problemas de poética da época e tudo mais. E que é quase um corolário do negócio, né? Investigar a história da retórica nesse diálogos e tensões com as outras histórias, né? Nisso daí a filosofia é fundamental, né? Porque as relações entre filosofia e retórica o tempo todo fizeram com que a retórica se definisse em função da filosofia e vice-versa, né? E também propondo também pelo Benoit Timmermans, que é o cara que escreve o capítulo sobre retórica moderna no livro do Michel Mayer, de História Retórica, pensar a possibilidade que a história retórica permite meio que renovar, abrir certas discussões na história política, religiosa e tudo mais, né? Alguns debates são enrijecidos e eles são renovados pela entrada da retórica. A gente vai ver isso na próxima aula mesmo, por 2 exemplos básicos, né? Como que a historiografia de meados do século XX ela renovou o entendimento do cristianismo a partir de estudos de retórica e renovou o estudo do Renascimento, da cultura do Renascimento a partir da retórica, né? Você, a partir do olhar da retórica, você consegue rever questões de política, questões de religião, né? Então, o nosso passeio vai ser esse, assim, na próxima eu vou entrar retórica medieval e Renascimento, né? Pós-reforma talvez fique demais, né? Que é tratar um pouco como que os reformados, principalmente Calvino, entra na história, como que a resposta da Contra-Reforma, que vai também chegar na retórica jesuíta, se forma, né? Qual é o lugar de Dante na história do Renascimento também. Essa discussão aqui é uma discussão que provavelmente vai passar de uma aula, tá? Eu vou dar sei lá, uns 30 minutos de retórica medieval para depois entrar no Renascimento e pós-reforma, né? O principal é o Renascimento, se for o caso, a gente deixa a pós-reforma para depois, falar de jesuítas depois, e o debate de católicos e reformados para depois, tá? Depois eu vou dar uma aula somente sobre o lugar da retórica na filosofia moderna, né? Que está associado ao problema do conhecimento e ao problema da política, né? Também no meio vai ter, obviamente, questão da poética, mas como que Descartes, Maquiavel, Bacon, Hobbes, racionalismo e empirismo se posicionaram em relação à retórica, né? Que tem questões epistemológicas e tem questões políticas, tá? Epistemológicas são questões de conhecimento e questões de política. No entremeio disso, obviamente, tem questões de poética que vão ficar mais claras na aula seguinte, quando a gente mostrar autores que retomam a retórica como sendo central para historiografia, para a filosofia, para a concepção de humano, né? Vico, com Ciência Nova, e Rousseau. Rousseau. Né? Schopenhauer, eu vou falar muito rapidamente, que Schopenhauer, na verdade, não retoma bem a retórica, mas tem um livro sobre, né? Como sobre erística, né? Sobre como fazer uma disputa e vencer, e Nietzsche. O principal é Vico, Rousseau e Nietzsche. Uma aula sobre isso. E aí depois a gente tem aulas sobre século XX. 2 aulas, se for necessário, 3 aulas sobre século XX, pegando um pouco do Chaim-Perraman,
pegando um pouco da hermenêutica filosófica do Gadamer, teorias da argumentação, de meados do século XX, pós-guerra, entrando um pouco essas conexões com semiologia, semiótica. Trabalhar em 2 aulas, no máximo 3, esse lugar da retórica no século XX e XXI. Né? Não só debate teórico, mas também de análise empírica, né? Sobre mídia, democracia, essas coisas, né? Trazendo um pouquinho também o olhar sobre o que está acontecendo. Então, é esse o plano de viagem. Temos aí um tempinho aí para conversar, dialogar, essas coisas. Digam lá. Se quiserem. André, diga. Tudo bem? Está me ouvindo? Vai lá. Me chamou a atenção a questão da adaptação do orador ao auditório, porque lendo um livro do François Rolland, um sinólogo, que faz essa comparação, francês, que faz essa comparação com o pensamento chinês, o pensamento grego ocidental, ele mostra justamente que a lógica oriental ela se dá por uma eficácia de adaptação, enquanto que a lógica grega ela é uma lógica herdada de Platão de teoria de planejamento, de que você planeja um discurso, por exemplo, trazendo agora para a retórica, você planeja um discurso, planeja como será esse discurso, a técnica, o exórdio, tudo, né? As metonímias que você vai utilizar, aqueles lugares comuns. Se o auditório fizer isso, eu já tenho uma piada pronta aqui. Enfim, o ocidental ele planeja muito. E já sabe que funciona a partir de uma civilização prévia. Induz, né, ainda, para caber. Enquanto que a lógica oriental seria mais a eficácia por adaptação. Você, como uma água mesmo, como bem no Tao Te Ching do Lao Tse, justamente você se adaptar como uma água à forma ali que for aparecendo, né? A água ela vai escorrendo, se adaptando. Então, eu achei muito interessante você trazer essa dimensão aberta, né? Uma dimensão sem uma forma fixa da retórica, ou seja, a capacidade de você se adaptar naquele tempo ali, como foi falado, né, no Kairos, no tempo, no momento oportuno, saber se adaptar ao que está sendo oportuno naquele momento, né? E não impor uma técnica. Isso é uma dimensão que eu não sei se isso está claro nos tratados clássicos, né? Eu acho. Sobre isso, a pergunta é excelente. Primeiro, sobre isso, depende se você entende mais como uma técnica ou como uma arte. Né? Como arte, você entende de forma adaptativa, mais aberta. Como uma técnica, você pode pensar mais como um receituário técnico, né? Em que, dado isso, vai dar resultado naquilo, meios e fins mais ou menos codificados. Mas eu quero fazer observação mais sobre essa questão que você falou do François Julian, do sinólogo, porque isso coloca no horizonte de alguma coisa que não vai trabalhar aqui, a não ser que vocês puxem, de repente eu posso tentar desenvolver, que é uma visão comparada entre civilizações. Eu dei um curso anterior, tem algumas pessoas que fizeram esse curso, o Rogério, o Lucas, sobre Weber. E Weber estuda o confucionismo e o taoísmo, né? E mostra que a racionalidade confucionista e taoísta é uma racionalidade prático-adaptativa. François Julian, estudando a cosmologia chinesa, né, ele também está trazendo isso, que é a própria ideia do Tao, tem isso. Né? Tao não é só necessariamente taoísmo. Tao é uma visão dessa visão do balanço entre os contrários. Né? E você tem que, na verdade, ter o senso do balanço, né? E perceber que quando está quente, bota o frio, quando faz frio, bota o quente. Você tem que saber ir temperando e se adaptando a circunstâncias. Heráclito, né? Heráclito. Tem conexões claras com Heráclito. Então, por isso também é importante comparar as coisas. É uma racionalidade adaptativa que é bem próprio do taoísmo e, antes do taoísmo, do confucionismo. Né? Que também está associado a estratégias retóricas. Né? Quando você vai revisitar Sun Tzu, vai revisitar as sabedorias de arte de guerra dos chineses, você, quando pega pela retórica, você vai entender melhor as coisas. Né? Também vai estar associada também o confucionismo com essa coisa de nunca deixar as coisas claras, que é bem próprio da visão que tem do chinês. O chinês não fala direto, ele sugere, ele faz um movimento, mas, na verdade, está fazendo uma outra coisa, aparentemente indicada por outro sentido.
é uma outra visão de prática e de arte, né? Por isso que essa comparação é interessante. O que tem em comum? Tem algumas coisas comuns, por exemplo, de Heráclito dá para se chegar no taoísmo, né? Ver coisas comuns, porque basicamente é o fluxo, é o devir, são filosofias do devir, cosmologias do devir, e também são duas formas de lidar com o problema da relação entre saber e prática. O saber prático. A retórica está associada ao saber prático, legado pela tradição greco-romana, que é a base do nosso saber ocidental, desde que também entenda que teve o cristianismo no meio do caminho também, e uma confluência entre o cristianismo, né, o judaísmo, o cristianismo e o mundo greco-romano. Na China é uma outra coisa, uma outra forma de visão de prático, né? E dá para fazer uma conversa boa entre essas visões diferentes de civilização, convergências e divergências. Talvez seja uma questão que a gente vai elaborando ao longo do curso como um todo, né? Uma resposta a ela. Eu acho que não é fácil, porque, ao mesmo tempo que a gente está retomando a história da retórica e fazendo uma interpretação do presente, está se movendo, né? Eu não tenho já uma visão fechada do que está acontecendo. Sobre isso, eu primeiro ressalto que a retomada da retórica que a gente viu aqui no Marco Fumaroli e também na questão da teoria, ela tem a ver com dois aspectos. Um é basicamente diagnóstico do que está acontecendo ao longo do século XX, como, por exemplo, movimentos intelectuais e teóricos. Então, é movimento desde a universidade, movimentos acadêmicos intelectuais, você percebe assim, caramba, por todos os lados, o interesse pela retórica ele surge do ponto de vista teórico e do ponto de vista intelectual. Então, isso é um fato, né? Desde as universidades, isso é um fato dos últimos 40, 50, 60 anos. E em culturas com maior tradição disso, como a anglo-saxônica, sobretudo a americana, que já é uma coisa que está há muito tempo estabelecida. A cultura europeia redescobriu há pouco tempo, talvez no Brasil a gente não tenha ainda descoberto quase nada suficientemente, né? Então, o primeiro ponto é esse ponto de vista realmente de ver o que está acontecendo em termos de fatos, de movimentos culturais. Em termos da sociedade como um todo, eu acho que tem uma questão normativa. É dizer, nós que conhecemos isso que funciona, tem que argumentar, como o próprio Marco Fumaroli fala, que, do ponto de vista educativo e intelectual, tem que se colocar a retórica no centro. Porque senão você cai facilmente no pós-modernismo ou no fundamentalismo, né? No esgotamento da resolução do problema dos valores, ou você cai no fundamentalismo dogmático, né? Que não é o totalitarismo. O totalitarismo tinha o sentido de objetividade das coisas muito forte. O que a gente vive é o fundamentalismo populista, subjetivo, subjetivista. Eu gosto daquilo que me faz bem, ou que conforta, me conforta sensivelmente, né? Então, é um fundamentalismo subjetivista, consumista que a gente vive, né? Auto-verdade, essas coisas, né? Por isso que fake news é o pacote que as pessoas aceitam, que basicamente reafirma aquilo que você já acredita, né? Não tem acesso, não tem movimento de saída de si. Ou, do outro lado, o pós-modernismo, que é meio que a mesma coisa, né? Que é aquela coisa de desconstruir tudo, o desconstrutivismo radical, não existe nada de sólido, na verdade, tudo é criado, inventado, que é uma coisa que virou moda nos últimos 30, 40 anos, é uma forma de se receber o pós-estruturalismo francês, que também faz terra arrasada, nos exageros que se tem, fazendo, de repente, um Nietzsche se mexer na cova, né? Porque os caras pegam o Nietzsche para transformar Nietzsche num multiculturalismo em que a cada um a sua verdade, a cada um a sua moral. Então, é importante se afirmar a arte retórica nesse sentido. A terceiro aspecto, eu acho que é meio que assim, olha, tem uma carência aqui, as pessoas procuram, mas as pessoas procuram muitas vezes como técnica. Cursos de arte oratória, né? Como é que eu consigo? Cursos de escrita, os cursos de leitura. Isso vai aumentar, porque é a demanda que se tem, né? Porque cada um percebe no seu fórum íntimo, né? Pensando assim, de forma agostiniana, se você vai inspecionar basicamente o seu espírito interior, não sei se você vai encontrar o que o instinto está querendo encontrar, mas vai perceber que tem certas coisas que você dizem, pô, realmente, é assim que as coisas estão acontecendo. As evidências, elas são mais difíceis de você partir delas, a não ser evidências subjetivas. E o tempo todo você está tendo que lidar com processos de verificação, de construção de argumento, de se posicionar diante das coisas. Isso demanda arte retórica de cabo a rabo. Então, é uma coisa que as pessoas, para não ter consciência, mas está aí o tempo todo.
né? A própria linguagem cotidiana meio que diz isso, não me persuadir ainda, estou tentando me convencer de... tentando lidar com uma sociedade que tudo está se mexendo, né? Os valores eles estão o tempo todo sendo refletidos, né? A gente está o tempo todo no estado de reflexividade em relação aos valores. E aí, o ponto se todos os valores para serem assumidos devem ser refletidos, a pergunta então, no final das contas, cada um decide o que é bom para si? A cada um a sua verdade, a cada um a sua moral? Entendeu o ponto? Ou tudo se desconstrói, nada vale, na verdade, tudo pode ser refletido e desconstruído, não existe nada de sólido, substantivo e tudo mais e tal, logo tudo é subjetivo. Há um salto grande entre uma coisa e outra. Porque você não consegue ver o entremeio, que é o problema que a retórica sempre lidou, né? Que é o problema da vida civil, do viver juntos, da deliberação, estabelecer o que é justo, o que é conveniente, tomar decisões e tudo mais, né? Então, não sei se eu respondi nesses 3 pontos, mas é isso. Assim. Mas tem uma parte da coisa que pode-se dizer que não é porque as coisas estão aí mostrando que a arte retórica é uma necessidade da nossa sociedade que a gente vai efetivamente caminhar para elas. Nada é garantido nas nossas sociedades humanas, né? E, no final das contas, pode-se restabelecer aí uma sociedade de base dogmática, religiosa, uma mistura de fundamentalismo político religioso. Isso é possível na história. Nunca pode-se dizer que nada é possível no futuro, né? Tem uma dimensão de contingência histórica grande. Eu acho que é uma pergunta que a gente pode deixar em suspenso para ver se no final do curso a gente viu que teve um processo de esclarecimento ou não. Eu acho que é mais uma pergunta que é aquela pergunta assim, vamos ver se o curso vai propiciar isso que a gente está falando, de que vai esclarecer questões históricas. Eu já vejo assim, esclarecimentos do ponto de vista da história da religião e da política e da estética. Mas eu acho que o ponto que você fala assim, que pode obscurecer se você entender a retórica como associar apenas a opinião ou associar apenas a ornamentação, ao estudo por exemplo, das figuras, né? Se você reduzir a retórica nesse sentido, talvez você possa tirar as questões principais de campo, né? Por exemplo, que é uma questão que para mim foi importante quando fiz a dissertação, que analisei retoricamente a formação da sociologia francesa em Durkheim. Eu percebi assim, tem uma parte da retórica que pode rodar no vazio, se for o estudo apenas da técnica. Exatamente. A retórica, ela esclarece, e até as outras histórias esclarecem a retórica, se você entende que o estudo da técnica retórica é associada àquilo que pode chamar de o político ou a cultura. Quando você conecta as duas coisas, você esclarece mutuamente. Se você estuda apenas técnica, aí você pode ficar rodando no vazio, estudando apenas meandros de linguagem e obscurecendo mais os problemas. A gente vai ver, por exemplo, na aula sobre a relação entre retórica e filosofia política. Questões fundamentais da filosofia política moderna e da filosofia moderna são atravessadas de cabo a rabo por problemas da retórica, da arte retórica. Inclusive, eles conheciam bem disso, né? Hobbes conhecia bem, Bacon conhecia bem. Então, problemas de filosofia política o tempo todo são cruzados por questões de filosofia de retórica. Questões de religião também, né? A base da religião do cristianismo é a convergência, a Rita falou um pouco sobre isso, a gente vai falar no início da próxima aula, é a convergência entre a tradição judaica e o encontro com o mundo cristão, com o mundo greco-romano, né? Judaísmo, cristianismo e mundo greco-romano. E o sucesso da igreja, e essa é uma citação que eu vou até trazer na próxima aula, feita por um especialista latinista, que é o Alain Michel, o sucesso da igreja tem muito a ver com isso, ter sabido utilizar a arte retórica para fins religiosos, entendeu? Se você entende isso, você entende uma boa parte de como que as questões são formuladas, como que elas são estabelecidas em termos de retórica, né? Ainda que seja a retórica de recusar a retórica, né? Que é muito comum também. Exatamente. Né? De tentar exatamente marginalizar a retórica em função de uma concepção de verdade revelada, por exemplo.
Já na próxima, só para acrescentar o seguinte, 2 observações em relação à dialética. Primeiro, haveria toda uma história da dialética que poderia ser feita, que não para esse curso, que mostraria as diferenças muito grandes entre o que se entendia por dialética dentro do movimento sofista, do que é dialética para Platão, do que será a dialética para Aristóteles, o tomismo, e aí um pouco da parte da retórica que a gente vai ver no tomismo, como que a dialética ela entra dentro do trivium com a gramática e a retórica, e aí você falou bem já, Alda, sobre existe uma influência mútua que faz com que a gente tenha até que o lugar da retórica dentro não no tomismo, na verdade, dentro da filosofia medieval. O tomismo vai ter uma outra coisa. O trivium não é tomista. Tá? O trivium, que vai ser o início da nossa próxima aula, que começa com Marcianos Capella, definindo as artes liberais, e depois vão ter outras configurações até se tornar realmente sistema de ensino medieval, vai ter o lugar, vai mostrar a gramática, a dialética e retórica, e parece que a retórica é reduzida somente à técnica da persuasão, mas, na verdade, existe contágios o tempo todo de uma coisa para outra. Por que isso? Porque está o tempo todo influenciando. E, no tomismo, essa discussão da dialética vai ser a base do que se chama de disputácio, que é uma estratégia tomista, né, de conseguir estabelecer a verdade. Já é uma forma de... Vocês vão ver no início da aula, tanto o trivium quanto a técnica da disputácio. Né? Antes a gente vai passar um pouquinho sobre também a influência agostiniana e tudo mais. Mas a dialética, ela às vezes entendida como técnica de investigação da verdade e, às vezes, como técnica de investigação sobre os primeiros princípios ou sobre o que é plausível. Aristóteles vai ver como que é a investigação sobre o plausível. E aí é a base dos topoi, dos lugares comuns. Você entende que você pode falar que... você pode dizer que determinada coisa que é maior vale mais do que é menor. Isso é possível. Quem que descobriu isso? A dialética. E a retórica vai aplicar isso no discurso tentando persuadir. Então, bem que a dialética mostra um esqueleto, digamos, do logos, que mostra o que é plausível se dizer, se afirmar, ainda que você não possa dizer o que é realmente verdade. Para isso, você vai precisar argumentar sobre uma questão específica. Entendeu? Então, a dialética também tem um pouco essa dimensão de investigação sobre os elementos do logos, assim, o que é plausível falar, o que não é plausível falar. Essa discussão sobre memória é um dos elementos importantes da retórica. Tanto Cícero quanto Quintiliano trabalham isso, né? E realmente, tinha muito o problema da memória quando estava associado ao discurso oral, né? E também tem algo da questão da memória que diz respeito também ao problema da presença no discurso, ou seja, aquilo que você marca e registra na mente da pessoa. Isso é fundamental. Isso também diz respeito à escrita, qualquer forma de argumentação. É aquilo que vai te marcar na mente de uma forma que você não esqueça. E isso se torna alguma coisa persuasiva. Está bem marcado em Homero isso aí. Isso é a imagem que você usa, metáfora, écfrase, né? patos, né? Então, isso é absolutamente central, né? Então, isso é alguma coisa que a gente pode ir puxando, ainda que não seja alguma coisa que seja central na história, mas a gente pode puxar até a partir do que você vai pedindo, porque você estuda isso. E essa questão da memória, como você disse, tanto do Aedo, quanto também que tem no Fedro isso também, que é a questão da inspiração, Fedro do Platão, né? A questão da inspiração pelas musas que faz com que o discurso, por essa inspiração, possa ser, eventualmente, né, professador de uma verdade. Isso no Platão existe uma tensão interna, né? Tem um outro textinho do jovem Platão, é um textinho que ele faz também sobre o que é poesia. É o jovem Platão. Ali ele está dialogando com o cara, que é um Aedo, ele fala assim, o que é a poesia? Por que você está recitando o Homero? É porque você... qual é a razão? Ele basicamente fala que é inspiração, né? Ele é inspirado pelas musas e o discurso vem. E isso é pura inspiração. E o Platão fala, mas a poética ela é técnica também? Ou seja, não teria uma dimensão de tecne, além de inspiração? É uma discussão que é feita pelo jovem Platão, que atravessa todos os problemas de poesia. Se poesia é inspiração ou técnica, ou o que tem de inspiração, o que tem de técnica. É o jovem Platão colocando essa questão e é um diálogo aporético. Tá? Ele não termina.
chega a nenhuma conclusão. Não chega a nenhuma conclusão. E essa discussão, eu acho que ela está presente, a questão da memória, e o do esquecimento vai estar presente nessa discussão sobre o que você manifesta no discurso ou torna presente. Isso tem algo de esquecimento também, o que você não quer trazer à cena, o que também não deve aparecer. Isso é um problema de Ion. Isso, Lisete, perfeito. É o Ion, é o diálogo dele com o Ion. E na retórica tem um pouco isso, assim, o que você torna presente no discurso, o que você faz com que se torne ausente. Isso é uma questão que pode ser de técnica, mas também é algo que sempre está aí. É um problema próprio da linguagem e do discurso. Você não pode mostrar tudo ao mesmo tempo. Tem que botar em ordem, você tem que enfatizar e desenfatizar. Então, tem que selecionar, tem que filtrar. Isso também envolve o jogo da memória e do esquecimento. Ou, pelo menos, a memória e o obscurecimento, né? Você tirar algumas coisas da frente. Mas depois a gente pode conversar mais sobre isso. Invenção. Você pega o esforço dos Boécios, pega toda essa tradução humanista, também o Boécio, mas também depois os renascentistas, essa questão da memória também vai estar associada à necessidade de manter os veneráveis clássicos e também imitá-los. A questão da memória, que é própria da pedagogia humanista, que até há pouco tempo era utilizado na escola. Você aprender a recitar os versos oralmente. Isso daí foi tirado como velharia da educação humanista. Só que isso é uma perda muito grande em termos de qualidade de escrita também, de aprendizado, de exercício de memória. Né? Exatamente. Existe algo de automático nisso, mas a memória tem algo também de automático, de mecânico. A memória também tem um pouco de mecânico. Você recitar o tempo todo, ou você ler em voz alta algo, a tradição de ler em voz alta para você fixar, né? Essa de você exercitar de como é que consegue aprender os versos ou as falas de determinado autor. É claro que isso está associado na pedagogia, na nossa tradição ibérica, a uma coisa mas isso aí provém os autores, André, arrasar retoricamente. Lá do tempo, né? Santo Agostinho vai falar muito nisso, dos progymnasmata. Chamava-se em latim progymnasmata, vem do grego. Exercício que as crianças faziam a partir dos 7 anos nas escolas, de decorar esses textos e depois repeti-los. E, mais ainda, um professor dava um tema a partir daquilo ali, para um, para outro, vamos falar da mosca. Você vai defender a mosca e você vai acusar a mosca. E eles faziam esses exercícios, os alunos. Mas havia os progymnasmata, que eram exercícios como você falou, dos anteriores, textos exemplares, que eles decoravam e passavam a fazer seus textos posteriores em cima daquilo ali. Deixa eu só entregar uma coisa, só para que é um tema que atravessa todo o curso, que às vezes eu vou tangencialmente. No momento, ele pode se tornar central, mas só a partir do processo de construção. Essa questão da memória está associada ao problema da ideia humanista, da pedagogia humanista, da formação humanista, e ao problema da mímesis, que no latim, na tradição latina humanista, foi traduzido por imitácio, né? Imitação. Mimesis não é imitação, na verdade, são coisas diferentes. Né? O Luiz Costa Lima, que é um grande intelectual brasileiro, também cada vez mais amigo meu mesmo, de dialogar diretamente, ele defende exatamente isso. Mimesis é uma outra coisa, não se confunde com imitácio. Mas a tradição humanista teve muito associada a isso, a imitácio dos clássicos. E todo desafio em torno disso. Né? De forma simplista, de manual, falar imitácio é imitar exatamente aqueles grandes clássicos, igualzinho, não tem nenhuma criação. Isso é uma visão tosca. Os próprios renascentistas debateram muito sobre imitácio, sobre isso. Qual o lugar da imitácio, qual o lugar do estilo, qual o lugar da criação. Alguns eram meio topeiros que achavam que tem que falar exatamente como Cícero falou, porque ele foi perfeito, e chegar nele. Mas não é isso. Imitácio também pode ser de você se erguer nos ombros dos clássicos de uma forma que você consiga se tornar alguém que ganhou a capacidade de criação. Isso envolve também saber fazer esse processo de imitar, de incorporar, de falar versos, de fazer o exercício de leitura, de transcrição. As transcrições mesmo, se transcrevia o livro todo, né? Porque não tinha impressora. Hoje em dia, fazia muita cópia, muita cópia. Né? Então, isso é uma Como questão... Como se fazia cópia? Da relação da memória, da imitácio e da formação do humano, né? Para a pedagogia humanista. Andréa,